E além de ser o primeiro encontro também, nós hoje damos início a uma série. E essa série, ela se chama Encontros. E olha que interessante. Nós estamos aqui para encontrarmos uns aos outros, mas também para nos encontrarmos com quem? Com Deus, com Jesus Cristo. E dentro dessas quartas-feiras que estaremos aqui, estou fazendo uma breve introdução de como vai ser esse período, nós vamos estudar alguns encontros, e estes estão registrados na Palavra de Deus. Então nós vamos nos basear unicamente na Palavra de Deus. Logicamente, nós não podemos começar sem primeiro entender algumas coisas do que nós vamos trabalhar nesse período aqui. Hoje, eu quero começar falando com vocês, então, sobre algo que eu acho que mexe com muita gente. Em primeiro lugar, deixa eu perguntar, vai dar certo aquele PowerPoint? Vai? Então você pode pôr para mim? Nós hoje estamos aqui, olha, em encontros. Eu não poderia... Primeiramente, o tema de hoje chama-se Encontro Rompido. Logicamente, ninguém quer isso. Quem quer começar algo para que logo em seguida tenha um fim? Eu imagino que assim como eu, você também não deseja. Nós, quando começamos algo, nós queremos que isso tenha que ele seja durável, ou como se diz aí, que seja eterno, mas não enquanto dure, mas que seja realmente eterno. Tudo aquilo que nós iniciamos, nós não gostamos que isso tenha aquele corte, assim como ocorre com o cordão umbilical, né? Mas nós gostaríamos que todas as coisas que iniciamos, ela continue, que seja eterna, se possível. Mas sabemos que no mundo onde nós estamos, nem tudo é assim. Hora ou outra, nós temos algumas decepções na vida, e quando menos esperamos, alguém chega e diz assim: você sabe, conhecia o seu João? Pois é, seu João ontem nos deixou, ele morreu. Lá está uma família que teve agora um rompimento entre o contato com aquela pessoa. Começamos um namoro. Olha que coisa interessante. Ninguém começa um namoro pensando em terminar. Ou alguém aqui já pensou isso? Apesar de que a juventude de hoje, eles querem a curtição. E pensando na curtição, o que muitos imaginam, e eu tenho trabalhado com muitos adolescentes, e é o que eu tenho visto com muita frequência. Eu pergunto para os meninos, 14, 15 anos, por que você está namorando? Ah, pastor, na realidade eu estou namorando para curtir um pouco da vida, para não ficar sozinho. Eu falo, tudo bem, você pretende casar? É claro que eu pretendo. E quando? Ah, não sei. E é com essa pessoa? Também não sei. Eu falo, mas você vai brincar com o sentimento das pessoas sem saber o que vai acontecer depois? Ah, pastor, o importante é a gente curtir esse momento. A juventude de hoje, ela não tem pensado em construir algo duradouro, eterno. Nós percebemos até mesmo isso dentro dos relacionamentos. Não é uma verdade? Alguns anos atrás, nós tivemos, e não muito tempo atrás, o casamento de alguém muito famoso, um jogador de futebol chamado Ronaldo, o Fenômeno. Ele casou com quem? Com a Cicarelli. Vocês se recordam quanto tempo durou o casamento deles? Fizeram até mesmo no castelo toda uma festa. 2 meses. E ali se rompeu mais um relacionamento. E quando nós pegamos, há pessoas que já casaram mais de 16 vezes, até mesmo o casamento hoje está vivendo essa situação. Então nós percebemos que na sociedade tudo está se diluindo, tudo está se desfazendo, muitas coisas estão rompendo-se. Logicamente nós sabemos que nunca foi o plano de Deus esse. Então eu venho falar de encontro ou eu venho falar de algo que se rompe? Sabe, eu poderia já começar falando de inúmeros encontros que a Bíblia tem. Só que eu gostaria de hoje dar início a essa série falando também sobre algo que Deus planejou e que em certo sentido, por causa das decisões do homem,
não continuou como era o plano de Deus. Mas eu quero primeiramente falar, então, eu gostaria que você fosse passando para mim os slides agora. Nós sabemos, pode passar mais um. Nós sabemos que quando alguém está esperando um filho, quem é pai e mãe aqui? Quem é? Levanta sua mão. Eu ainda não. Eu ainda não. Estou a caminho, tenho tempo. Mas só que lá em casa nós já estamos nos preparando. Nós não, a Michelle. Vamos ser bem sinceros aqui. Se vocês perguntarem, pastor, quantos livros ou que tipo de material você já leu se preparando para quando vierem os seus filhos? Eu sou sincero em dizer que o objetivo de leitura como preparo para minha família, para os meus filhos, eu ainda não peguei nenhum e falei assim, agora eu vou começar. Acho que é medo. É medo isso. Eu acho que esse medo é mais do lado masculino. Não sei, posso estar enganado. Mas se perguntar para Michelle, quantos livros você já leu? Ah, ela já leu bastante. Ela, hora ou outra, está me dando aulas lá em casa sobre educação de filhos. Se tudo correr bem conforme a gente, ou melhor, ela tem planejado até agora, esses cuidados, eu estou muito tranquilo. Logicamente tenho a parte do pai. Mas isso ainda é algo que nós estamos planejando. Porém, lembra quando chegou a notícia lá na sua casa de que você seria pai ou mãe? Quem lembra? Lembra? Lembram? Como que foi quando chegou a notícia de que alguém estava esperando um bebê? Primeiro é o susto, né? Os homens quase caem de costas. As mulheres começam a se preocupar no primeiro momento, mas de repente toda a cidade já está sabendo. Não é verdade? Todo mundo começa a ficar de olho naquilo que está acontecendo. E aí começam algumas mudanças. Algumas mudanças são necessárias. Primeiro, agora você não é mais apenas você, seu esposo ou sua esposa. Logo, a casa que pertencia somente a vocês já não pertence mais. Logo, o ambiente onde estava preparado somente para vocês, agora precisa ser modificado, reestruturado. E qual é a primeira preocupação que os pais têm? Hein? Hã? Roupinha? Quem falou roupinha aí? Acho que é a fralda. Fralda? Olha só. Eu pensei diferente. Eu já comecei pensando que o meu primeiro pensamento levou da seguinte situação: o quarto da criança. E aí o quarto da criança. E junto com esse quarto é necessário o berço da criança. E hoje não é qualquer berço. Hoje tem berço, acho que faz até o papel do pai e da mãe. E junto com esse berço, aí tem que ter uma estante, uma cômoda, um guarda-roupa, onde tudo vai ali naquele lugar. A parede ela precisa ser pintada. A tua casa é toda branca, mas aquele quarto ou vai ser, vou colocar duas cores aqui tradicionais, ou rosa ou azul. E fica aquela definição, até o momento que se descobre, vai ser menino ou menina. Porém, não para por aí. Já tem o berço, já tem agora o quarto pintado, começa a se pensar, bom, se é menina é mais fácil. A calça, a camiseta, o sapatinho, a meia, a cueca, está resolvido. Menina, o lacinho tem que combinar com a blusinha, que tem que ter com a pulseirinha, que tem que ter com a sainha, que tem que ter com a meinha, com o sapatinho. Está faltando alguma coisa? Ah não, tem que ter mais um detalhezinho na blusa ainda. E a bolsa para a nenezinha também já tem que ter. Isso é um conjuntinho. Aí você imagina que a mãe e o pai não vivem somente com aquele. Então imagina o gasto que dá quando vem a menina. E quando vem duas. E quando vem três. Eu estive em uma cidade chamada Braço do Norte. E lá teve uma mãe que ela teve 5 filhos. Ou melhor, 5 meninas. Saiu em rede nacional. Eu estive lá depois de alguns anos e eu vi um calendário com a foto das crianças. E eu perguntei, nossa, foi aqui, eu não lembrava mais. Aí a pessoa que me atendeu falou, pois é, quando o pai descobriu que era 5, ó, deu no pé, deixou a mãe sozinha.
ninguém sabe do paradeiro dele. Eu não sei se eu dou razão para ele. Logicamente não, né? Mas nessa situação eu imagino que ele ficou bem desesperado. Mas quando a criança vem, ela está prestes a vir, todos esses preparativos são necessários. Esses cuidados são essenciais porque alguém muito especial está para chegar. É o filho. Quem sabe é o primeiro, o segundo, o terceiro, até o quinto. Mas é filho, é amado, é esperado, é desejado. Todos os preparativos são necessários. E você pode passar mais alguns aqui para mim? Eu só quero ir mostrando para você algumas das coisas que eu achei interessante. Por exemplo, as cores que você tem que escolher. Vamos avante. O que vai ter, né? Vamos lá. Aí olha só, não pode ser um sapatinho só. Todos praticamente a mesma cor, o mesmo jeito, mas tem que ter vários. Menina, né? Vamos à frente. E eu falava para você, olha só o menino. Olha agora quanta coisa nas meninas é necessária, né? E aí você vai percebendo. Tem mais alguma coisa? Eu falava, se vem mais de um, aí você já se preocupa. Agora não é só um gasto, são 3 aqui. Mas isso daqui eu acho que é o que mais preocupa também, né? Alguns já pedem o carregamento de fraldas, porque antigamente se usava fralda de pano. Hoje em dia, não sei se alguém ainda usa, né? Se usa, é raro. Mas então, há todo esse preparo. Porém, eu vejo que quando Deus planejou o nosso mundo, Ele não planejou o mundo porque Ele queria ter lá muitas coisas, mas é porque no seu pensamento Ele tinha um alvo, um objetivo. E o objetivo de Deus naquela ocasião era criar o homem e a mulher. O plano de Deus, Ele sempre foi um Deus criador. Mas não só um Deus criador, como um Deus de relacionamento. Nós percebemos que Deus, tendo já os anjos próximos de si, Ele não queria somente os anjos. Nós vemos pelo livro de Jó que Deus tem outros mundos criados por Ele. Nós sabemos que esses mundos o adoram. Não sabemos onde, como e como são, mas sabemos pelo relato do livro de Jó. Porém, quando Deus planeja criar a nossa terra, criar o nosso ambiente, Ele planeja colocar ali os seus filhos. Vai nascer filhos de Deus. E quem são esses? Adão e Eva. Quando Deus planeja colocar Adão e Eva, Ele não faz somente Adão e Eva, vem, vamos morar aqui agora. Não. Deus tem todo o cuidado, faz todos os detalhes para preparar aquele ambiente. Você percebe que nesse período, o primeiro dia Ele cria, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o sexto dia Ele está naquele processo de criação. Ele cria um lar, um ambiente, porque no sexto dia Ele tem algo muito especial a trazer a este mundo. Um casal chamado Adão e Eva. Deus faz todo o preparativo, assim como os pais se preparam quando está vindo o seu bebê, os seus filhos. Deus ama tanto o ser humano que Ele preparou todo esse ambiente para Adão e Eva. Logicamente, após a criação de Adão e Eva, após os primeiros momentos, eu fico imaginando que naquela sexta-feira à tarde, Deus agora se encontra com aquele casal, e ao se encontrar com ele, Deus começa a contar sobre como havia sido o processo de criação, começa a contar do seu amor, começa a falar das suas criaturas, começa a apresentar os anjos. Você já pensou que ambiente deveria ser aquele? Era o ambiente que Deus planejara para que nós morássemos também. Esse era o plano de Deus. O mesmo lugar onde Ele havia colocado Adão e Eva era um lugar no qual nós moraríamos juntamente com o casal. Foi esse o planejamento de Deus. Assim como os pais planejam o melhor para os filhos, às vezes os filhos não dão ouvidos. Assim como os pais planejam uma vida, começam desde a sua infância educando, conduzindo, levando à igreja até mesmo. Ok, vamos lá. Isso, vai dar certo aqui. Deus, como vocês viram aqui, já havia falado, Deus preparou um lar. Deixa eu só atualizar então aqui para nós.
O desejo de Deus era encontrar aquele casal todos os dias. E Deus ia planejando toda a vida para eles. Só que, eu dizia, como um pai vai planejando a vida de um filho, às vezes o filho escolhe tomar o rumo da vida. E nós vemos hoje muitos filhos deixando a casa dos pais ainda na sua adolescência ou na juventude, dizendo: eu quero ser independente, eu quero ter a minha vida, eu quero cuidar do meu futuro, eu quero dar o rumo para a minha vida. E quantos filhos, como a gente diz hoje, né, tem quebrado a cara por não ter dado ouvido ao que os pais orientam. Quando Deus estava nesse contato face a face com Adão e Eva, Deus agora começa a orientar Adão, Eva. Existe o bem, mas ao mesmo tempo, no nosso universo, existe um outro ser, Satanás. Ele se rebelou, ele escolheu deixar o céu, ele escolheu não me adorar, ele escolheu não permanecer na minha presença. Ele se rebelou, levou 1/3 dos anjos, e hoje ele tem uma força diferente. Ele é o mal. E por isso, nesse jardim eu precisei colocar a árvore do conhecimento e do bem e do mal. A árvore da vida também. Mas se você comer da árvore da vida, logicamente ela vai te dar a vida eterna. Porém, se você se aproximar desta árvore, você está correndo um grande risco. Não se aproxime, para que você não venha sofrer as consequências, você não morra. A consequência é a morte. Essa foi a orientação de Deus, os cuidados de um pai, a orientação de um pai. Eu percebo que hoje os pais fazem o mesmo. Orientam: filho, não vai por esse caminho, filho, não vai nesse lugar, filho, não toma essa decisão que vai ser o melhor para você, você vai se livrar de muitos problemas. E quantos filhos não têm dado ouvido aos pais? Quantas vezes nós, filhos de Deus, não damos ouvidos às orientações dele também? E acabamos sofrendo as consequências. Bem verdade que para que aquele relacionamento, aquele encontro face a face que Deus queria com Adão e Eva, dependia e tinha uma condição. E qual era essa condição? Vamos aqui. Eu acho que depende de 100 aqui. Vai lá, esquece daqui, vai aí mesmo, tá? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver a queda de Adão e Eva, ou seja, quando eles cometeram o pecado. A orientação de Deus era: se vocês permanecerem em obediência, vocês não terão as consequências do pecado. Abra a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Acompanhe comigo alguns versos que a gente vai ler. Perceba o que diz aqui. Gênesis capítulo 3. Ali nós vamos ver então a partir do verso 1 o que Deus está orientando. Você percebe no capítulo anterior que Deus já orientara Adão e Eva para que eles não pecassem. Mas agora no capítulo 3 você vai perceber a queda. E veja o que acontece. A serpente, mais sagaz que todos os animais, verso 1, os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, deste fruto nós não devemos comer, não devemos nem tocar, para que não morramos. Verso 4: a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. E o verso 5 continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Quero parar aqui uns minutinhos. Perceba o que acontece. Deus havia dado uma orientação: não se aproxime, não coma. O único lugar dentre todo o jardim ao qual Satanás tinha acesso era exatamente naquela árvore. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar do jardim. Satanás não teria poder para tentá-los, porque Satanás estava limitado, a sua tentação estava limitada única e exclusivamente àquela árvore.
Percebam, Deus orienta para que eles não se aproximem daquele lugar. Aquele lugar seria um lugar vulnerável à tentação, ao pecado. E quando Deus diz assim, não vai, não se aproxime, nós devemos dar ouvidos a Ele. Porque se nós ouvirmos essa voz dizendo, tome cuidado, não se aproxime desse lugar, não tome essa decisão, com certeza Deus está querendo nos livrar de um lugar onde Satanás tem o poder da tentação e que ele quer nos levar ao pecado. Devemos dar ouvidos à voz de Deus nesses momentos. Ah, pastor, mas o que tudo isso tem a ver com encontros? Deus tinha um plano de se encontrar diariamente com o casal, face a face, assim como nós estamos aqui. Satanás tinha o plano de romper esses encontros, de romper essa comunicação existente entre Deus e a humanidade. Fazendo isso, ele obteria um grande êxito no seu plano de destruição do ser humano. Ele conseguiria colocar então agora algo chamado inimizade entre o homem e Deus. E era por isso que ele estava naquele lugar personificado naquela cobra. Nós sabemos que cobra em momento algum falaria. Ela, na realidade, os estudiosos escritos dizem que ela tinha asas. Conforme ela batia suas asas, era como o ouro reluzente, o mais puro ouro. Ela não rastejava. Ela comia dos frutos das outras árvores também, como qualquer outro animal estava ali. Satanás foi e buscou justamente o animal mais belo existente no jardim. Hoje nós não encontramos cobras que podemos dizer assim, uau, esse é o animal mais belo do universo. Pelo contrário, muitas vezes temos medo. Só que naquela ocasião, a cobra, a serpente, era o animal mais belo existente no jardim. Satanás é esperto. Ele nunca vai pegar algo feio para tentar levar-nos à tentação. Satanás nunca vai pegar algo ruim para nos levar à tentação. Ele sempre vai procurar aquilo que é mais belo, porque ele sabe que isso atrai os nossos olhos. Satanás sempre vai fazer o possível para atrair a nossa atenção para algo que é belo. Devemos tomar cuidado com isso. Percebam, agora está a mulher vulnerável, porque ela se distanciou também do seu esposo. Ela deixou o seu esposo e agora ela começa essa caminhada, um passeio pelo jardim, um passeio normal. Só que a orientação também havia sido dada que os dois permanecessem andando juntos. Quando nós escolhemos também nos afastar de Deus, nós corremos o risco de cair nas tentações de Satanás. E enquanto ela está caminhando, de repente ela ouve uma voz: ei, Eva, olha aqui, Eva. Ela olha para aquela árvore, ela percebe que a cobra está ali entre os galhos e está conversando com ela. Uau, uma cobra falando? Ela até então não sabia disso. E isso já começa a atrair agora, não só os seus ouvidos, também os seus olhos. Olha os sentidos sendo atacados agora. E naquele momento ela se aproxima mais e eis que vem a pergunta: escuta, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore? Olha Satanás lançando a mentira aqui para ela. Deus havia dito: vocês podem comer de todas, com exceção de uma. Agora Satanás vem e diz: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma? Ele queria atrair a atenção dela. E quando começa a atrair a atenção dela, ele percebe um campo aberto para lançar a sua tentação, o pecado. Não, Deus disse que a gente pode comer de todas, mas dessa onde você está, nós não devemos comer, porque senão nós vamos morrer. Satanás naquele momento pega uma dos frutos e começa a comer, mostrando que ele era suculento, era delicioso ao paladar. Que nada, Eva, o dia que você comer dele, você vai ter os teus olhos abertos, você vai conhecer o que é o bem e o que é o mal.
Você vai ser conhecedora, você vai ter o mesmo poder de Deus, você vai conhecer os dois lados da moeda. Deus havia dito que não deveriam, para não correrem o risco de terem a morte. Deus já havia orientado. Agora Eva, então, tomada por aquele momento, será que é bem assim? Experimenta, Eva. Eva toma daquele fruto, come. Eu não morri, nada de mal aconteceu. Eu acho que não é bem assim a história. Toma aquele fruto, leva para o seu esposo e diz: olha, eu comi. A serpente disse que se eu comesse, eu não ia morrer, e realmente eu não morri. Eva, você comeu? Sim, eu comi. Eva não deveria ter comido, mas não me aconteceu nada. Mas Deus disse que não. Mas nada de mal aconteceu. Experimenta, Adão. Adão experimenta. Diz que havia um brilho ao redor deles, o mesmo que cobria os anjos. Naquele momento, aquele brilho, aquele esplendor deixa de existir. Os dois percebem que estão nus e agora sentem-se envergonhados. Perceberam o erro que haviam cometido, quão longe tinham ido daquilo que Deus havia planejado para eles. Exatamente nesse instante que eles tomam uma decisão: eu não quero ficar nu, eu também não. Cozeram folhas de figueira, fizeram roupas para si, e aqui eu vejo o homem tentando resolver um problema que a humanidade não pode. Pecado só se resolve com sangue, e esse sangue teria que ser de Cristo. O homem tentando com a justiça própria, tentando resolver o problema do pecado, não tem como, não tem condição. Aquelas folhas iam secar, logo teriam que trocar. Vem o segundo momento, e quando você lê os versos seguintes, você percebe que Deus, sabedor do que já havia acontecido naquele momento, Ele aparece no jardim, assim como Ele fazia todos os dias. E vejam o que diz no verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, no final do dia estava ali Deus novamente, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui vem o tema da mensagem dessa noite. Por que encontros rompidos? Ou encontro rompido? Porque foi exatamente nesse momento que aquela conexão, aquela comunicação face a face que nós hoje poderíamos ter com o nosso Deus, foi nesse instante que ela se rompeu. A partir daquele momento, o homem passou a fugir da presença de Deus. O homem passou a se esconder de Deus. O homem passou a ter medo de Deus. O homem passou a ter vergonha de Deus. O homem não poderia mais ver Deus face a face. Caso contrário, a glória de Deus destruiria o ser humano por causa do pecado. E na história nós vemos Deus, hora ou outra, se manifestando, mostrando o desejo e a saudade que Ele tem de se encontrar face a face conosco. Eu imagino que no coração de Deus bate cada dia mais acelerado o desejo de poder nos ver face a face, de poder mostrar a sua face para nós também. Mas só que enquanto existe o pecado, nós não conseguiremos ver Deus face a face. Apenas conseguimos sentir a sua presença. Apenas conseguimos ver as suas manifestações. Quer ver algumas delas? Quando Moisés é chamado para uma missão especial, tem uma sarça, um mato, e ali de repente aquele fogo está, um fogo abrasador, não consome. Moisés, ele percebe aquela cena, ele se aproxima e de repente ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está é um lugar santo. Deus está aqui. De repente você vê agora já o povo na caminhada para Canaã, Deus se manifestando no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, a manifestação de Deus. Por quê? Porque Deus sente saudade de nos encontrar face a face.